sofisticado, moderno e com a assinatura da Santa Ângela. O Santorini foi projetado para elevar seu estilo de vida, com plantas de 83 e 111 metros quadrados, pensadas para serem adaptadas aos seus sonhos. O empreendimento, localizado no Bonfiglioli, a 4 minutos do Jundiaí Shopping, redefine o conceito de morar bem. Você vai viver um dos endereços mais desejados de Jundiaí. Visite os decorados na Casa Santa Ângela. Temperos de Cinema. Estamos começando mais uma série aqui na Casa Santa Ângela, no nosso Temperos de Cinema itinerante. Hoje a gente está no decorado nos Jardins do Horto. Jardins do Horto é um conceito, assim, é um projeto inspirado em natureza, regeneração, florescimento interior. E foi nesse conceito que a gente escolheu os filmes que nós vamos comentar. O Temperos de Cinema você já conhece, né? Mistura cinema, gastronomia e boa conversa. E aqui, nesse espaço, aqui nessa sala de estar, fica muito mais gostosa essa conversa. E eu estou aqui, como sempre, com as minhas convidadas. Hoje eu estou aqui com a Natália Bocaneira, crítica de cinema, que já faz parte do nosso cast fixo. Natália, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Fátima, sempre muito honrada, muito feliz de estar aqui, principalmente para esse papo de hoje, que é um filme que eu gosto muito. Hoje eu estou recebendo aqui, com muito prazer, a Luciana Minelli, que é psicóloga, também é uma apaixonada por cinema. Luciana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade e, inclusive, pela oportunidade de ter me apresentado um filme tão bacana. Ah, que bom, Luciana. E a Laura Buoro, que também já faz parte do cast fixo, que é a nossa jornalista que escreve conteúdo sobre gastronomia e que tempera, assim, literalmente esse programa. Obrigada, Laura, de estar aqui. Obrigada, Fátima. É sempre um prazer participar aqui com vocês. O filme que nós vamos comentar hoje é A Viagem de Chihiro. Chihiro é uma garota de 10 anos que ela acredita que o universo tem que atender aos seus caprichos, como muitas garotas de 10 anos que a gente conhece. E aí eu descobri que ela vai se mudar, ela fica furiosa, né? E durante a viagem da mudança, o pai dela se perde no caminho e eles vão acabar se deparando com um túnel. É um túnel assim misterioso, né? E aí eles ficam, não sabem se vão atravessar ou não, eles decidem atravessar e encontram uma cidade desabitada, mas com um monte de comida super tentadora. E aí os pais dela começam a se empanturrar, literalmente, de comida, e ela conhece um garoto que alerta para sair dali o quanto antes. E, de repente, os pais dela se transformam em porcos. Então, esse é um filme onde a comida tem um papel, assim, muito importante. Ela é praticamente um personagem, né? Natália, vamos lá. Eu vou começar com a Natália, que eu sempre gosto de ouvir a opinião dela. Na sua opinião, como a direção do Miyazaki ressalta assim, a sensibilidade e a profundidade, porque é um filme de animação, né? Então tem que ressaltar isso, mas com muito cuidado. Como você vê isso? Eu sempre penso que o trabalho do Miyazaki é artesanal. É um trabalho artesanal, mas ao mesmo tempo é um trabalho artesanal muito grandioso. O Miyazaki, ao longo da carreira dele, ele conseguiu construir quase que um universo próprio, né? Quase como se aqueles personagens coabitassem nesse universo que é imaginado, mas ao mesmo tempo tem muito de vida concreta, de personagens muito concretos ali. Então ele sempre vai equilibrar dilemas que a gente consegue aproximar de nós, como por exemplo a Chihiro, a questão do crescimento dela, né, que é o que o filme vai levantar, com essa questão fantasiosa que ele é a grande joia dos filmes dele, né, que é inserir
esses elementos espirituais, elementos que se repetem de um filme para o outro. Então, isso tudo, eu acho que essa criação desse universo como um todo ao longo da carreira dele vai contribuir para que essa seja um universo esteticamente, visualmente muito, muito bonito. Porque é o fato de ele consegue criar profundidade, muito, né, na assim. cena. É realmente um universo, assim. E Chihiro, especialmente, cenas como a temática hoje é jardins, eu acho que tem até um frame muito famoso, né, da Chihiro andando por entre muitas flores coloridas, que é muito lindo. Então, ele traz um universo que não se limita ali ao que a gente está vendo como parede, né? Ele vai além, ele vai ao que você não enxerga. Então, esteticamente, visualmente, ele é esse trabalho artesanal que é muito complexo por fazer parte desse universo, e ao mesmo tempo ele traz essa sensibilidade humana nesse contexto tão fantasioso e tão cheio de símbolos que a gente assiste. Cheio de metáforas. Cheio né? de metáforas. Lindo, delicado, a fotografia é delicada. Eu fiquei impactada pelo filme. Quando eu comecei a assistir... É um dos meus filmes preferidos da vida. Quando eu comecei a assistir, eu falei, acho que eu não tô entendendo pra onde que ele vai. Mas quando você faz o mergulho, ele é riquíssimo. Eu fiquei apaixonada. Então, Luciana, uma das coisas que eu imaginei que você ia ficar apaixonada por esse filme. Eu costumo ver esse filme como uma fábula sobre o crescimento. Você concorda com essa leitura, minha? Eu concordo. Eu não vejo a pequena como alguém na primeira cena que ela tá se debatendo e tá chateada. Eu não vejo ela como uma criança intransigente que quer que tudo aconteça ao seu redor. Talvez até porque eu já tenha passado por uma situação como essa de mudar de cidade, de bairro, e desenraizar é uma dor, né? Sim. Ainda mais para criança. Então, quando eu li essa primeira cena, o que me veio é a dor de uma pequena que está perdendo referências, amigos, né? E os pais, eu não vi muita sensibilidade no pai e na mãe. Eu acho que eles muito mais conectados com esse universo externo do que esse universo interno. E a Chihiro, ela é toda interna, né? Toda a delicadeza, aquela cena que quando ela fica triste, quando ela fica com medo, aquela cena que ela fica encolhidinha, chorando. Quantas vezes a gente não tem vontade de fazer isso, né? Fica encolhidinha, chorando. E é uma menina extremamente ética. Sim. Né? Ela é. Ética, generosa. Tanto que ela muda todo o contexto da história, né? E a cena dos pais, né? Tem aquela coisa que o pai... Eles sentam lá e se apossam da comida, né? E ela tá dizendo alguma coisa do tipo, não, mas espera, vamos olhar. Não, eles nem param, nem respiram. Não, e aí o pai fala assim, não, mas eu tenho dinheiro, depois eu pago. Mas não se trata disso, né? Então ela toda ligada no contexto. Peraí, onde nós estamos? E eu fiquei pensando um pouco nisso, assim. Será que o caos que a gente tem vivido, será que não tem um pouco dessa referência, dessa dificuldade que nós estamos tendo de olhar o entorno e nos situar? O que me cabe? Deixa eu prestar um pouco de atenção. Onde que eu tô? Né? Eu tô num lugar que me pertence, né? Porque ali os pais entram num lugar que não deveriam estar. Eles invadem. Eles invadem, né? E pagam um preço alto por isso. Né? Então, quando eu perco a noção de situação, quando eu não faço uma leitura, uma interpretação do texto, vamos dizer assim, eu fico muito vulnerável, né? Eu fico muito vulnerável. Então, é uma fábula do crescimento, assim. Ela sai de um lugar, ela tem que resolver situações, ela tem que salvar, né? E ela vai entrando em contato com aquilo que é dela, o medo dela, as fantasias dela e a ética dela, né? Pegando essa questão da ética, Laura, como eu falei, a comida tem um papel, né, nessa história, ela tem um personagem.
E aí aquela cena, né, que os pais começam a devorar aquela comida sem pensar, né? A gente pode colocar a comida como um elemento de transformação ali, por causa da metáfora, que eles vão virar porcos e tal, né? Sim, pra mim a comida ela vem como vários personagens, né, num todo do filme. Ela vem muito como memória, amadurecimento, mas exatamente nessa cena, pra mim, ela parece como uma ansiedade, né? E é isso, da gente não Que é é o que a só, eu Luciana acho falou, que não se pensar situar em isso, mas também o nada, olhar pra dentro, né? Não, Eu me mudei quando eu tinha 10 anos de idade e eu pensei muito isso na hora que eu tava vendo o filme, que meus pais tiveram uma outra sensibilidade. Eu não é que eu não senti, é claro, né, que você entrar numa escola nova, né, eu mudei de estado, você chegar num lugar que ninguém te conhece, não é fácil. Mas eu acho que toda a sensibilidade dos meus pais fez com que, num primeiro momento, eu achei ela assim mimada dentro do carro, por talvez já ter passado por essa situação. Mas daí, ao longo do filme, a gente vai vendo, né, que realmente ela é uma menina muito ética, tem essa questão, ela tenta salvar os pais, é algo que a gente não consegue fazer na vida, né? Então, dela amadurecer e seguir e entender quem é ela, né? Independente dos pais. É um filme realmente para você, leva a gente a pensar em muitas coisas, é realmente uma fábula, né? Porque você vai muito além. Mas o fato de eu não ter gostado do filme, mas é uma questão muito pessoal, é que filmes barulhentos me incomodam muito. Muito. Não sei se eu tenho alguma coisa. Você achou barulhento? Achei. Acho que a trilha sonora é um Eu pouco achei. alta. Eu ficava, tipo, Mas- abaixando, daí depois eu não conseguia ouvir a fala, né? Daí eu aumentava. E daí isso acaba não deixando me concentrar no filme. Nos Bacana momentos de isso. ação, a trilha realmente é bem E além alta. da trilha, daí tem uns cortes muito rápidos, assim, e é uma coisa que me incomoda. Olha que bacana, eu não tenho referência do que você está falando. Eu acho que eu fiquei tão apegada ao universo interno, às Sim. relações, que essa referência eu não tenho. Nem te incomodou. Não, Você nem entrou vi. no universo mesmo. É, É eu o que nem acontece vi. comigo. Eu não conseguia entrar muito no universo por causa disso. Mas é incrível como a comida, ela tá no filme inteirinho, né? Sendo representada. E eu acho que ela vem como ela vários tem um personagens. significado ali muito forte. Muito É quase forte. como conforto e também como oposto, né? Como Sim. ansiedade, como você Sim. disse. É aquela bolinha que salva, né? O bolinho É lá. o bolinho, né? Aquele bolinho que salva, né? Suculento. Suculento. Natália, uma das marcas do Miyazaki, né, é o ritmo contemplativo, né? Claro que A Viagem de Chihiro, embora eu ache que o adulto entende muito mais, ele é um filme para criança também, né? E como que você enxerga esse tempo mais poético que ele usa dentro da narrativa? Porque também ele teve que ter, eu acho até que às vezes esses cortes, a trilha, porque é um filme infantil, para chamar a pode atenção ser. da criança, né? Como que você vê essa narrativa? Eu nem sei se eu concordo que ele é. Chihiro, especialmente, que ele é totalmente contemplativo. Eu acho que por fugir do padrão de cinema de animação que a gente está acostumado, ele dá essa impressão. Porque a gente está acostumado a filmes realmente voltados para o público infantil e moldados para chamar a atenção da criança. E ele não se importa com isso, realmente. Assim, eu nem acho que ele tenta. Ele fala sobre. O filme é sobre uma criança, mas não é necessariamente para a criança. Eu acho que ele é para todo mundo. Mas ele não vai se esforçar em cativar a criança com elementos do filme. Então, para mim, principalmente Chihiro, ao mesmo tempo que ele traz essas pausas, por exemplo, ela fazendo uma faxina, não sei, e isso não é comum, por exemplo, num filme de animação que a gente está acostumado a ver da Disney, filmes de Hollywood, por exemplo, mas ao mesmo tempo ele põe muita ação no filme. Eu acho que é um filme muito ativo, e não só esse filme dele, eu acho que todos os filmes têm momentos muito ativos de muita ação, como a Laura comentou, a trilha sonora vai lá em cima, então faz você entrar nesse ritmo de empolgação, e depois ele tem as pausas, né? Então eu acho que é um tempo muito próprio, né? Um tempo que talvez a gente não está acostumado a assistir, mas eu acho que ele oscila bastante entre ser muito ativo e talvez ser esse ritmo contemplativo que você comentou. Né? Ele Mas oscila bastante mesmo, Sim, né? sim. Mas ele consegue, né? Passar Consegue. a mensagem com essa alternância aí de Isso. narrativa. Mas né? eu realmente acho muito ativo. Eu até encaixaria, talvez, ele em alguns momentos com ação pura mesmo.
esse filme, eu não sei se você viu Princesa Mononoke dele, que é bem violento, assim, é bem ativo. Eu acho que eu não vi, mas eu vi aquele mais novo, o Menino e O a... Menino e a Garça? O Menino e Também, a Garça. eu adoro, adoro. Nossa, o Menino É e a super Garça complexo. maravilhoso, Você sai do filme e você fala, nossa, não entendi Agora eu absolutamente vou ter que nada ver. desse filme. Também quero ver agora. Nossa, É lindíssimo. É lindíssimo. É. Luciana, Oi. você acha que esse filme traz uma crítica ao consumismo? Muito, né? É. Ah, muito. Traz. E é aquela cena, né? Os pais comendo, 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 né? E aí é tão simbólica a ideia dos porcos, né? É. Eu me veio muito a Revolução dos Bichos. Sim. Me veio muito os conceitos que o próprio Nietzsche traz do rebanho, né? E do super-homem, Sim. né? Então essa coisa de... Volto nesse ponto, né? De você não se dar conta do que está acontecendo e você tá muito ali atrelado ao imediatismo, à satisfação imediata. Querer Consumo tapar tem a um ver com buraco isso. que não tem nada a ver com a É, comida, né? Ou com o nada. consumismo, E né? não tem a ver com saborear. Não. A gente não saboreia mais a vida. É. E como consequência, não saboreia mais um prato. Exato. Né? A gente só come. Eu também acho que a gente não saboreia mais nem a dor, porque é Nem a um dor. vazio que você não se permite nem entender que vazio é esse. Então você Sim. vai entupindo com o que vê pela frente, sem Querendo saborear, cobrir, encher o vazio. querendo encher, e não é isso, né? E nisso a nossa vida vai passando, É. e daí essa questão dos porcos, né? Você entra nesse rebanho e sem olhar pro lado, né? Simplesmente você é levado e esse vazio permanece. Porque vai permanecer. Você não. Você nunca vai ter o suficiente do que você não precisa, né? E então você nunca vai comprar o suficiente, Nunca comeu o suficiente. nunca vai comer o É. suficiente, porque não é disso que se trata. Muito Eu pelo contrário. Mas Pensar, dói, né? né, você olhar pra dentro. Dói você ver suas sombras ali, entender A o que é esse sombra, vazio. né? A sombra A aparece sombra muito aparece nesse filme. muito. Eu até penso na figura das avós das gêmeas, porque eu acho que a Yubaba, que seria a vilã, entre aspas, porque eu acho que o filme nem tem vilão propriamente, seria a figura do consumismo, e a irmã dela é totalmente o oposto, é um estilo de vida diferente, ela obriga todo mundo ali a fazer a própria, ou aquele fiozinho, né, que ela vai se proteger depois. Então é um trabalho manual que precisa da mão de todo mundo ali, da união de todo mundo. Tem um resgate. É o resgate, Né? exato. E eu acho que é disso que se trata, assim, acho que a gente está precisando desse resgate. Voltar para a simplicidade, voltar para o intimista. Um crescimento silencioso. E não ter medo de você mesmo. E nem da sua sombra. E nem das suas limitações. E nem daquilo que você não dá conta. Porque a gente tem muito medo de olhar para os nossos próprios sentimentos. Por isso que a gente sempre está olhando para fora. Né? E buscando enlouquecidamente uma forma de se entreter. Né? As mídias todas mostram isso, né? As pessoas ficam lá abduzidas e elas não sabem mais nem o que elas estão vendo. Sim. Porque se você Exatamente. perguntar, o que você tá vendo aí? Hã? Então, eu acho que sim, o filme me remete a vários questionamentos. É um filme que eu super sugiro, assim, que vários grupos, assim, né? Professores, pessoal da liderança, sabe? Esses nichos, assim, que essas pessoas olhem mais para o cinema como uma forma, sabe? De aprimoramento. Eu acho interessante você falar isso, porque eu sou uma pessoa, como eu gosto muito de cinema, eu sempre uso o cinema como exemplo de um monte de coisa, no trabalho, na vida pessoal, né? Então, eu acho também que às vezes tem muito filme que ajuda muito você Sabe? refletir, pensar sobre determinados conceitos. E sabe, Fátima, eu acho que vou falar uma coisa que talvez os meus colegas psicólogos não gostem muito. Mas a psicoterapia é uma das formas de você criar o processo de ampliação de autoconsciência. É uma das formas, né? Não é a única. Para você fazer o processo de autoconhecimento, você não precisa só ir no psicólogo.
E aí você tem todo o universo das artes. É a música, é o cinema, é a literatura, o teatro, Um exercício físico. a atividade física, né? A própria gastronomia, como entendimento, né? Enfim, então eu acho que às vezes a pessoa está lá mergulhada num processo depressivo, mergulhado numa relação familiar ou profissional tóxica, né? E é tão importante essa coisa de você ter acesso a um trabalho, né? A um documentário como esse, né? Porque é tão importante. E daí você vê que como cada um tem uma história de vida, né? Um contexto, uma dor, Sim. como o filme toca cada uma num ponto de um jeito. diferente, né? Então acho que aí isso vem uma espécie de terapia, né? De Sim. você parar e olhar e falar, nossa, por que essa parte me incomodou, né? Sim, Me gerou esse... E aí, desculpa, Mas, Luciana. não, tem, assim, tem pessoas que assistiram o filme comigo e que disseram, não entendi nada. Tem coisa que Né? não dá pra entender, simplesmente. Então, Mas você sente. compreende, né? Então, que momento é esse que você está vivendo, né? E que não consegue fazer uma conexão. Por que nós estamos tão desconectados? Né? E onde a gente acha que a gente vai conseguir chegar individualmente ou coletivamente nessa desconexão? No modo automático. Onde que a gente acha que a gente vai conseguir chegar? E eu concordo muito com você quando você fala da arte como um braço mesmo de tantas profissões, inclusive da minha, né? Além de crítica de cinema, eu sou advogada. E eu falo que a cada filme que eu assisto, eu sou uma advogada melhor. É uma formação constante também, porque você se torna um ser humano melhor. A gente está conversando aqui e eu tenho certeza que a gente já está trazendo elementos que a gente não pensou na hora que estava assistindo o filme. E o filme está se transformando pra Isso é o gente. que eu mais gosto do podcast. Exato. Eu acho, a beleza do cinema, pra mim, sempre foi isso. Porque se você assiste um filme, mas não comenta com ninguém, não fala nada, ele pode trazer um monte de coisa pra mim, mas ele morre um pouco. Quando a gente faz essa troca, esse bate-papo, a Natália comentou coisas que eu não tinha percebido, a Luciana me fez pensar sobre coisa, a Laura. Então, isso é muito rico. Às vezes eu saio daqui querendo rever o filme, pra ver pelo olhar de vocês. Mas eu sou curadora de uma confraria de leituras e eu faço questão que exista no final da leitura um encontro. Porque sem o encontro, você não solidifica o conhecimento. Exatamente. Né? E você passa. Agora, quando você começa a ouvir o outro, e gente, isso a gente pode fazer dentro de casa. Sim, Né? Por que não pensar, assistir um filme e depois criar uma conversa? Então, as pessoas criticam tanto as novelas, mas eu acho que ela é uma oportunidade tão bacana de diálogo. Sim, porque eu acho que é como, voltando ao que você falou, qualquer expressão de arte pode ser um meio, uma ferramenta para levar uma reflexão. E até, eu vou usar essa palavra de novo, solidificar valores daquela dinâmica familiar. Exatamente. Né? Olha, filho, aconteceu isso com o personagem, o que você acha disso? Né? O papai pensa assim, a mamãe pensa assado. Então, é tanta oportunidade para a gente se tornar melhor e a gente tá ali só fazendo uma crítica vazia, né? E perdendo oportunidades interessantíssimas, né? Porque esses artistas todos, né, estão aí num serviço tão maravilhoso de nos tirar de um lugar e nos colocar num lugar tão primoroso, né? E a gente não vê isso. Laura, a gente falou da comida, que é um personagem, né? Além daquela parte forte que eles comem, né, sem critério nenhum, tem aquela parte muito bonita do bolinho mágico, né? Então, como que você, uma pessoa que está sempre pensando, vivendo a gastronomia, vê essa parte como um gesto assim de empatia? Me lembra uma coisa de cura. Sim, me lembra muito como uma coisa de cura, de proteção, assim, né? Um abraço. Eu falo muito que a comida, ela vem como um abraço, né? Esse acolhimento.
E pensando, eu pensei exatamente nessa linha, eu preparei algo aqui para vocês que eu sempre trago receitinhas assim, né? E hoje eu preparei uma coisa diferente, porque pensando no bolinho e nessa sutileza dele, eu preparei um chá japonês para vocês, para ele representar esse silêncio transformador. Nossa, que delícia! Isso que é esse momento mesmo de pausa, né, de acolhimento, isso que a gente estava falando de a gente parar para respirar, olhar para dentro. Então, eu pensei nessa questão do chá, essa coisa da tradição também, né, que vem com o chá japonês, para o nosso paladar, um chá japonês seria um matcha ou só um chá verde, para o nosso paladar às vezes é meio amargo, eu misturei uma casquinha de limão, uma casquinha de maçã para trazer um doce para nossa manhã. Nossa, que delícia. Delícia. Então nós vamos tomar um chá aqui. Hoje nós vamos tomar um chá, vou servir vocês. Enquanto ela prepara lá o chá para nós, Natália, o que você me diz das personagens femininas fortes do filme? Eu adoro falar sobre isso, porque o Miyazaki, a maioria dos filmes dele vai ter protagonistas femininas que são, de novo, esse perfil feminino de filmes de animação que nós não estamos acostumados a assistir. A gente tem uma cultura infantil e muito ocidental de só assistir filmes estadunidenses, de Hollywood, Disney, que traz uma figura feminina totalmente oposta a essas que a gente vê, né? Inclusive, se a gente for pensar na Chihiro, ela precisa sair do lugar de conforto dela para passar pelo processo de transformação. E outros personagens ali também, né? E quando você assiste esses filmes mais convencionais, a jornada é totalmente oposta, na verdade, às vezes, né? É muito a jornada do herói, né? É o objetivo de chegar, na verdade, no lugar de conforto. Sim. Esse é o objetivo. E ela precisa passar pelo desconforto para crescer como pessoa. E eu gosto como o filme não traz... Ele não vilaniza... Muito obrigada. Nem a Yubaba, que seria a vilã propriamente dita. Então, essas mulheres avós, por mais diferentes que sejam, elas vão desempenhar papéis complexos, papéis dúbios, de pessoas mesmo. Pessoas têm complexidades e eu acho que o Miyazaki entende isso muito bem. Assim, não são personagens unidimensionais. São personagens de muitas e muitas camadas. Assim, a própria Chihiro, a gente se irrita com ela no começo, é uma personagem chata, mimada, e depois você começa a entender as questões dela, né? Então eu gosto dessas jornadas opostas. Tem filmes que ele vai trazer personagens femininas muito violentas, em posição de poder muito extremo, e ainda assim humanizá-las, mesmo nessas posições violentas. Então eu acho que ele faz uma leitura de mulheres muito interessante, assim, desde a criança até a adulta. Ele tem mesmo essa característica. Desculpa uns interromper, biscoitinhos mas amanteighados pra vocês Opa, também. Que delícia. Nossa, que pegando confortável delícia, né? Pegando esse gancho, assim, eu acho que não dá para deixar de sinalizar que o processo de aprimoramento, de crescimento, de transformação, ele é desconfortável. Sim. Ele Sim. provoca uma inquietação. Que eu ia te falar da beleza do desconhecido, né? É a beleza do desconhecido. Não tem crescimento no conforto. Não Exato, tem, não não tem, tem. não tem. Não precisa ser aquela coisa torturante, assim, né? Não precisa, mas o desconforto acontece, a inquietação acontece. É a partir do desconforto, é a partir da inquietação, é a partir da insatisfação que você transforma. Você busca, você sai do mesmo. Até falo, né, que ninguém gosta de falar da raiva, né? Mas a raiva é um sentimento como Maravilhoso. qualquer outro. É E ela é válido. uma mola propulsora, né? Completamente. Que te empurra pra você sair disso, então, né? Tá ruim, você tá com raiva? Então vamos, Não, sair do lugar, Sair ela do te lugar. movimenta. Você pode até não fazer a melhor opção, mas que você vai fazer uma opção, você vai. E é uma transformação dela com ela mesma, sem depender de nenhum outro agente, assim. É lógico, tem ali as pessoas com que ela vai passando nessa viagem, nesse caminho, mas ela, diferente das princesas, né, que a gente tá acostumada, ela não precisa ser salva. Ela vai salvar todo mundo. Isso. É o oposto. Gente, que papo delicioso com esse chá e esses biscoitinhos, gente. É um presente, É o não nosso bolinho mágico. E para você que está acompanhando o nosso programa, se você está na rádio
ou no podcast, dá uma entradinha no YouTube para ver aqui que delícia que a gente está nesse ambiente acolhedor e tomando um chazinho. E a receita do chá com essa casquinha de maçã que ela colocou e do biscoitinho tá tudo lá no blog do Temperos, no portal JJ, então você não precisa se preocupar de anotar nada. Aí você pode fazer isso, assistir um filme, convidar suas amigas e fazer um bate-papo gostoso como esse. Gente, que delícia de programa, mas infelizmente tudo acaba, né? Então eu quero, mais uma vez, vamos embalar para a viagem. A Viagem de Chihiro é um filme delicioso, que fala de crescimento, que tem muita reflexão. A gente hoje teve aqui a presença da Luciana, da Natália, da Laura. A gente está tomando um chá japonês com um biscoitinho amanteigado. Então tá muito perfeito. Eu quero agradecer, Natália, mais uma vez por você estar aqui contribuindo com a gente com Temperos de Cinema e passa a sua rede social para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Eu que agradeço, eu aprendo muito com vocês todas aqui. É Natália Bocaneira no Instagram, no X e no Blue Sky. Luciana, muito obrigada. Foi uma delícia. Você enriqueceu muito o nosso papo hoje. Eu que agradeço muito. E passa a sua rede social, se você quiser, para as pessoas terem Instagram, Luciana Minelli, com 2 L's, Luciana Minelli, psicóloga. Laura, mais uma vez, obrigada por estar aqui, por trazer esse tempero delicioso para o nosso papo e passa a sua rede. Eu que agradeço, eu também aprendo muito com vocês, é uma delícia essa troca. No Instagram e no TikTok, @LauraBuoro. Então acompanhe nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal e toda semana um novo episódio e uma nova receita para você.